A paz do Eterno, meus queridos e minhas queridas. Você tem um momento para a palavra de Deus? No livro do Gênesis, capítulo 15, versículos 5 e 6, está escrito bem assim: Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Essas são as palavras de Abraão, o nosso pai na fé. É bem verdade que o contexto nos mostra, queridos, Abraão em uma situação difícil, Abraão em um momento de tristeza, dentro da sua tenda, fazendo até mesmo questionamentos a respeito da sua vida e a respeito do seu chamado. E de repente, enquanto Abraão está pensando e falando com Deus, quem será o meu herdeiro? Será que vai ser o Damasceno Eliezer, sendo que eu não tenho herança, não tenho filho? E aí Deus então pega Abraão naquele momento e o conduz. O texto é bem claro, Deus o conduz. É como se Deus pegasse Abraão pelas mãos e dissesse: vamos comigo que eu vou te mostrar alguma coisa, eu vou te ensinar uma lição. E leva Abraão para fora da tenda. Levando Abraão para fora da tenda, conduzindo Abraão, Deus mostra para Abraão a imensidade dos céus. Mostra o céu lindo, estrelado, com certeza uma noite escura, e ensina para Abraão algumas lições que eu quero compartilhar com você que quer ouvir uma palavra de Deus nesse momento. Quando Deus manda Abraão olhar para os céus, primeiro Deus estava querendo que Abraão enxergasse na imensidade dos céus a grandeza do seu Deus. O Salmo de número 19 diz: porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Os céus revelam a grandeza de Deus, com certeza nas estrelas, com certeza nos astros, no brilho das estrelas, na posição das estrelas, na variedade das estrelas, na imensidão de todo o universo que é constituído de várias constelações de estrelas. Abraão poderia ver ali o poder e a grandeza de Deus. Observando tudo isso que foi criado pela mão poderosa de Deus, Abraão iria reforçar a sua fé e acreditar que o Deus que havia o chamado e o capacitado era tão poderoso quanto criou as estrelas e o universo, para também cumprir na sua vida as promessas que tinham lhe feito. Então, primeiro, Deus queria mostrar para Abraão a sua grandeza. Segundo, Deus queria que Abraão mudasse de posição. Abraão estava dentro da sua tenda, com certeza de cabeça baixa, questionando a respeito da vida, questionando a respeito do seu chamado. Aí Deus tira Abraão da tenda e manda Abraão olhar para o céu. Deus está querendo que Abraão tome uma nova posição. Já não é mais aquela posição de alguém que está queixoso, reclamando, duvidando, tentando entender a vida, tentando entender as coisas, mas é a posição de alguém que agora precisa olhar para cima, precisa olhar para frente, precisa olhar para Deus. Então Deus mandando Abraão olhar para o céu está dizendo: Abraão, levante a sua cabeça. Ficar dentro de uma tenda questionando a vida não vai resolver. Ficar dentro de uma tenda tentando encontrar resposta para a vida não vai resolver. Ficar dentro de uma tenda talvez até dando ouvidos às dúvidas não vai resolver. Então Deus tira Abraão e diz: Abraão, a sua posição tem que ser uma posição diferente. Você precisa olhar para cima. Você precisa olhar para o céu. Você precisa olhar para o teu Deus que te chamou, para o teu Deus que te escolheu, para o teu Deus que te prometeu, para o teu Deus que é fiel para cumprir na sua vida as promessas que te fez. Então Deus estava querendo que Abraão olhasse para cima. Abraão estava de cabeça baixa dentro da sua tenda. E talvez até seja essa a sua vida e a sua situação. Talvez as lutas da vida, talvez até as dúvidas da vida, os questionamentos da vida, as incertezas da vida tenham feito você parar e olhar para baixo.
Talvez a sua cabeça no momento está olhando para o momento, está olhando para o agora, está olhando para as situações, está olhando para as dificuldades, para as barreiras que estão no seu caminho. E o que eu acho interessante quando eu olho Deus levando Abraão e mandando ele levantar a cabeça e olhar para os céus, é porque quando nós estamos olhando para baixo, a nossa visão é muito curta, a nossa visão é muito limitada. Eu não sei se você já parou para observar, mas quando nós olhamos para baixo, o nosso raio de visão é cerca de 3 metros. Não conseguimos enxergar mais do que isso. Cerca de 3 metros é o nosso raio de visão quando estamos olhando para baixo. Mas quando você olha para cima, imaginou a grandeza? Quantos quilômetros você consegue enxergar? Quanta coisa você consegue enxergar? Você consegue enxergar constelações de estrelas, você consegue enxergar um sistema solar completo, você consegue enxergar muita coisa quando você olha para cima. Então olhar para cima é melhor do que olhar para baixo. Olhando para cima você se encoraja, olhando para cima você adquire nova fé, você tem confiança de que vai conseguir, de que vai chegar, de que vai alcançar. É por isso que Deus está tirando Abraão de dentro de uma tenda, está levando Abraão para fora e está mandando Abraão olhar para cima. Afinal de contas, Abraão seria o nosso pai na fé. Ele deveria deixar para mim e para você um legado de fé. E como é que ele iria deixar esse legado de fé para nós que amamos a palavra de Deus, se ele permanecesse dentro da sua tenda e olhando para baixo? Então, nesse momento, a palavra de Deus para você é: olhe para cima, saia dessa zona de conforto, saia de dentro dessa tenda, a tenda da dúvida, a tenda talvez da incerteza, da insegurança. Deus neste momento está te chamando para te conduzir. Deus quer te conduzir para te mostrar a grandeza dele, para te mostrar o poder dele. Ele quer que você passe nesse momento a olhar para cima, porque quem olha para cima tem uma visão mais ampla, quem olha para cima vê melhor, quem olha para cima vê muito mais do que Deus pode fazer, do que as dificuldades e as incertezas da vida. Então que você possa ficar com essa palavra, porque a vontade de Deus é que nós olhemos para cima. Eu acho interessante porque há um provérbio interessante no capítulo 4 e no versículo 25, em que diz bem assim: olha sempre para frente, mantenha o teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. E era isso que Deus queria, que Abraão olhasse para frente, olhasse para cima, esquecesse das dificuldades, esquecesse dos obstáculos que tinha na caminhada, mas passasse a olhar para Deus, para a grandeza do seu Deus e olhar para frente, olhar para cima. O que eu acho interessante é que a Bíblia nos mostra várias pessoas que por algum momento estiveram olhando para baixo, mas que Deus deu a oportunidade de serem libertos e passarem a olhar para cima. Quando eu olho no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 13, há um relato de uma história de uma mulher enferma que andava encurvada por conta do seu espírito de enfermidade que atormentava ela por 18 anos. E é interessante que esse texto, mostrando a história dessa mulher, diz que essa mulher estava encurvada e em um certo sábado, Jesus estando na sinagoga, de repente essa mulher aparece. Essa mulher olhava sempre para baixo porque o espírito de enfermidade que estava sobre ela não deixava que ela se endireitasse, que ela olhasse para frente, que ela olhasse para cima. E naquele dia então, em que ela estava de frente para o Mestre, a Bíblia diz que Jesus chega para ela e ordena ali que ela seja livre daquele mal, que ela torne a se endireitar, e a Bíblia diz que automaticamente, instantaneamente, o espírito de enfermidade deixou aquela mulher, ela tomou uma postura diferente, ela se ergueu, ela passou a olhar direito, ela passou a olhar para frente, passou a olhar para cima. E adivinhe quem foi que ela viu primeiro no momento que ela se endireitou? Jesus, que estava diante dela. Ela não tinha visto antes porque infelizmente a opressão não lhe permitia, porque infelizmente a prisão espiritual não lhe permitia. Mas depois de liberta, ela passou a olhar para frente, ela passou a olhar para cima, porque todos os que são libertos olham para Jesus, todos os que são libertos olham para cima, e nesse momento Jesus quer te libertar, para que você tenha a capacidade também de olhar para frente, para que você tenha também a capacidade de olhar para cima. O livro dos Hebreus, no capítulo número 12, versículos 1 e 2, diz: portanto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos, pois, o pecado, o embaraço que de perto nos rodeia e corramos com perseverança
a carreira que nos está proposta, olhando para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Então que você possa ficar com essa palavra, que essa palavra abençoe a sua vida, a sua semana e que você se endireite diante de Deus. Olhe para frente, olhe para cima, veja a grandeza do teu Deus na sua vida. Se essa palavra tem te abençoado, então você pode se inscrever no nosso canal Segunda Glória, você pode curtir as nossas publicações, nos ajudar a crescer e alcançar mais vidas. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Aqui embaixo vai ficar o link aí para você se inscrever, compartilhe essa publicação, nos ajude a alcançar outras pessoas, assim como você foi alcançado pela palavra de Deus. Que Deus os abençoe, um beijo em vosso coração, fique com Deus.